Bem-vindo a todos a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Vocês também podem acompanhar a programação na internet através do website www.tvcomunitaria.rio. Vai aparecer também aí na tela o telefone e o e-mail para que vocês possam interagir conosco. Eu sou André Nunes e hoje estamos recebendo aqui uma figura do Partido Democrático Trabalhista, Rudolf Hassan, uma das principais lideranças, novas lideranças do partido. Rudolf Hassan é graduado em Ciências Sociais pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado em Sociologia pela UF, Universidade Federal Fluminense. Rudolf, bem-vindo. Olá, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer o convite, André, agradecer a TV Comunitária do Rio de Janeiro pela oportunidade, né, de a gente poder estar conversando e debater aqui alguns temas que são importantes, eu acho, para o Brasil contemporâneo, né? Sim. Rudolf, você tem mestrado, a sua tese de mestrado, em intolerância, violência no Brasil contemporâneo, é isso? Exatamente. Rudolf, você não acha que no Brasil contemporâneo, esse Brasil de hoje, o Brasil de Bolsonaro, digamos assim, a violência não vem sendo não está legitimada, a violência, na verdade, contra os pobres. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nos grandes centros, os que mais são afetados pela violência são os moradores dos bairros periféricos. Como é que você, que tem uma tese de mestrado sobre isso, você encara a legitimidade que vem tendo a violência nos bairros periféricos, principalmente, que afetam as populações de menor poder aquisitivo? É verdade, André. Na verdade, a minha dissertação, né, a minha pesquisa de mestrado foi justamente sobre isso, aquele processo de ódio, violência e intolerância que começou no Brasil, e a análise começa ali em 2014, na eleição da Dilma, né, aquela eleição muito acirrada, e todo o ódio e a intolerância que começou no âmbito político naquele momento da vida brasileira. A partir dali, eu começo a analisar todo o processo que levou ao impeachment da presidenta Dilma e a eclosão dessa intolerância que acabou se concretizando através das urnas em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro. Bom, você me pergunta em relação à legitimação, né, que tem sido conferida por parte do governo atual a violência nas periferias, a perseguição aos pobres, a violência direcionada aos pobres. É verdade, só que a gente não pode esquecer de um detalhe. A violência nas periferias sempre existiu. Já existia nos períodos que nós tivemos nos governos mais progressistas, né? Inclusive um grande equívoco dos governos progressistas foi não tratar com seriedade do debate da segurança pública, né? Isso não foi feito com muita seriedade, de forma frontal. E o que nós vemos hoje é um agravamento da violência contra os pobres, a partir do momento que você tem um governo que legitima tanto um governo em esfera nacional quanto um governo em esfera estadual, que nós temos hoje aí Witzel, né, legitimando o tiro na cabecinha, né, que é a violência institucionalizada contra o pobre, né? Então você já tinha os julgamentos extrajudiciais que aconteciam nas favelas, você já tinha uma polícia violenta como sempre teve, só que agora, pior, você tem um governo que legitima o discurso da violência contra o pobre, contra o negro, contra a mulher. Então, que trata a questão como se fosse algo normal, corriqueiro. Banaliza a violência. Banaliza a violência. Exatamente. Você hoje tem a violência não só institucionalizada pelo Estado, como forma de poder. Então você tem um Estado que é um Estado policialesco e que se arvora do Estado policial para garantir o poder nas comunidades. Então, basicamente, o que você tem hoje? Você tem um governo central, executivo nacional e um executivo estadual, dizendo para a população que o caminho do combate à violência, né, é justamente a reprodução de mais violência. Isso está legitimado. Eu acho que o que é mais grave hoje, dentro da tua pergunta, é isso. Você já tinha essa violência do Estado nas comunidades, você já tinha toda a violência policial que já existia nas comunidades e não foi enfrentado pelos outros governos, mas agora o que é pior, eu acho que o que é mais grave, é o que você está colocando, é que essa violência ela está legitimada. Porque nós não vemos isso acontecer fora dos bairros periféricos, fora das favelas e dos subúrbios aqui no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos nos últimos meses casos de crianças sendo baleadas, né, falecendo por violência, seja policial ou não, de confrontos, né? Ou seja, e a violência vem sendo legitimada, mas ninguém imagina isso acontecendo, por exemplo, em Copacabana, no Leblon, por exemplo,
Um colega meu me comentou esses dias que acordou, ele mora em Senador Camará, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, e acordou com 2 policiais no seu quarto. Aconteceu um problema na comunidade, parece que abandonaram um veículo roubado diante da casa dele e acordou com 2 policiais dentro do quarto de máscara ninja. E você imagina, você como cidadão, acordando, despertando no meio da madrugada com 2 policiais dentro do seu quarto, você, sua esposa, mora ele, a esposa, o pai, o rapaz é bancário. Ninguém imagina isso acontecendo em Copacabana ou no Leblon. É verdade. Então, isso é muito verdade, André, e isso mostra mais uma vez que a perseguição é voltada aos pobres. É óbvio que a sociedade brasileira, carioca, está de saco cheio da violência, da maneira como ela está nas ruas. Claro. A gente não consegue sair, toda hora um assalto, uma bala perdida. A sociedade está cansada disso. E, de fato, o Estado precisa dar uma resposta para essa onda de violência. E essa onda de violência não acontece só no asfalto, acontece na favela também. Então, é mais do que óbvio que ninguém aqui está defendendo que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Só que existe bandido de chinelo e bandido de coturno, de farda. Né? E o grande problema é que a opção pela qual o governo e o Estado brasileiro estão fazendo de tratar o combate à violência é a pior possível, porque não adianta. Você tem que primeiro pensar a modificação do nosso modelo policial. Você não pensa essa modificação. Segundo, os grandes barões da droga. Como é que pode você chegar... O Rio de Janeiro não tem grandes plantações de drogas. Não se produz droga, a droga vem de fora. Também não se produzem armas. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Não seria muito mais fácil, André, você investigar... Muitas vezes as forças de segurança estão envolvidas no tráfico de armas? Não tenha dúvida. As forças de segurança... Até por conta das apreensõões? Com certeza, forças de segurança... As armas são enviadas depois? Forças armadas... talvez políticos, e enfim, aspectos da vida nacional. O grande problema, e é isso que a população tem que entender, a gente tem que conversar com as pessoas, é mostrar para elas que essa forma de combate à violência, esse modelo de guerra às drogas, como ele é feito, ele não dá resultado, pelo contrário, ele gera mais dinheiro para o cartel das armas, ele gera mais dinheiro para o cartel da droga. Essas armas, elas vêm de onde, cara pálida? Você tem que investigar essas armas. Seria muito mais barato para o Estado e mais eficiente não deixar a arma chegar na mão de bandido. Mas é interesse do Estado investigar o baronato? Mas aí tu está pegando justamente o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje conversando. A gente tem que instigar as pessoas a pensarem e refletirem. Será que o Estado de fato quer? Ou seja, seguir o dinheiro, seguir as drogas, seguir as armas, uma política de inteligência, institucional de inteligência. Na Lava Jato, o tal do ministro Moro aí, não falava que tinha que seguir o dinheiro para pegar tais corruptos lá, com muitas interrogações, entre aspas, né? E eu não vou nem falar de Lava Jato agora, essa operação aí feita para derrubar governos democráticos, né? Mas ele não falava que tinha que seguir o dinheiro? Então vamos seguir o dinheiro do tráfico? Vamos seguir o dinheiro das armas? Não é mais eficiente seguir o caminho, o rastro do dinheiro do que perseguir o rapaz de chinelo na comunidade? Essa é a lógica, né? Então, essa pesquisa ela tratou um pouco disso, dessa violência. Udo, falando em rapaz de chinelo, você é membro dos diretórios municipais e estaduais do PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado pelo ex-governador Leonel Brizola, e que teve como vice-governador o professor Darcy Ribeiro. O CIEP, que era a escola de tempo integral, não seria a melhor forma de tirar essas crianças da marginalidade, de nós protegermos as futuras gerações? O CIEP, ou a escola pública de tempo integral de qualidade, não seria uma salvaguarda para nossas futuras gerações? Porque se não vier um projeto como esse, a gente não continua enxugando gelo, dando murro em ponta de faca? A gente que é brisolista, né, como eu sou brisolista, seguidor de Darcy Ribeiro, não adianta, você só consegue fazer a salvação de uma nação se você tiver na educação o pilar básico de salvação dessas crianças, né? Todas as grandes nações desenvolvidas que optaram pelo caminho do desenvolvimento investiram fortemente em educação e principalmente educação em tempo integral. O Estado investiu. O Estado investiu, exatamente. Ou seja, essa conversa de que o Estado tem que acabar não é bem por aí. Esquece isso. Nenhuma das nações capitalistas, ditas desenvolvidas, nunca teve o fim do Estado. O Estado sempre esteve presente. É verdade. E entrando nesse assunto do Estado, ou da falta dele, nós aqui estávamos conversando momentos antes da entrevista aqui no estúdio e o Rudolf Hassan comentou comigo do projeto que você está encabeçando aí, o Desenvolve BR. Seria esse projeto uma forma de fazer algum antagonismo, alguma oposição com essas organizações liberais ou neoliberais que se inseriram dentro dos partidos ditos de esquerda, como Renova BR, como Acredito e outros tipos de organizações e quadros que foram financiados e bancados pela Fundação Lehman?
O Desenvolve BR é o antagonismo pelo lado do desenvolvimentismo ao neoliberalismo? Então, eu tenho muita felicidade aqui no programa da TV Rio estar anunciando o desenvolvimento e o lançamento dessa plataforma que você está colocando agora, que é o Desenvolve BR. O que seria o Desenvolve BR? Eu acho que você explicou até melhor do que eu. O Desenvolve BR é uma plataforma que a gente está lançando, que tem o objetivo de formar novas lideranças no aspecto da política, no aspecto da vida social, no aspecto das organizações sociais, da sociedade civil, novas lideranças que tenham como fio condutor e que tenham naturalmente como ideologia principal o desenvolvimento do Brasil. Tá? Então, o Desenvolve BR é uma plataforma, a gente está fazendo algumas conversas com pessoas como o Dark Costa, que é um grande nome da vida brasileira, para que a gente possa ter o apoio de grandes figuras que pensam desenvolvimento, para que a gente possa, através dessa plataforma, criar cursos de capacitação e de qualificação para novas lideranças, né, do cenário político ou de vários partidos políticos, pessoas que não têm um partido político. A ideia aqui não é se restringir a um aspecto da política partidária em si, mas a todos os partidos políticos. Mas é algo suprapartidário. Suprapartidário. A plataforma tem o objetivo de formar novas lideranças no aspecto do nacional desenvolvimentismo. Pessoas que queiram disputar espaço na vida eleitoral, na política, espaços dentro da sua universidade, seu colégio, mas que sejam formados a partir da lógica do desenvolvimento antagônico, e aí, obviamente, como você colocou, antagônico a essa lógica que tem sido vendida aí, desse neoliberalismo requentado, sabe, André? Uhum. Que está agraçando aí alguns movimentos e coletivos. Então, o Desenvolve BR vem justamente... a gente fica muito alegre em estar anunciando essa plataforma aqui com vocês hoje. O nome da plataforma é www.desenvolvebr.com ou .com.br. Vão ter artigos, vão ter vídeos falando sobre desenvolvimento, sobre educação inclusiva, sobre segurança pública, tudo a partir do viés do desenvolvimento. E tentando traçar uma linha que perpasse todos os partidos políticos. Obviamente esse desenvolvimento. Desculpa até interromper, mas esse desenvolvimento também depende do Estado como mola propulsora. É isso. A gente entende o desenvolvimento como um mecanismo de propulsão da vida social a partir do Estado. Sim, a gente estava comentando aqui dos CIEPs, né, da necessidade da educação pública de qualidade, porque senão você não tem igualdade de condições. É verdade, é isso. Não existe igualdade de oportunidades sem igualdade de condições. Como é que eu vou competir com alguém que já largou 200 quilômetros na minha frente, né, que teve todas as condições? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia do desenvolvimento que vocês estão lançando. E, Hassan, você que a sua biografia meio que se mistura com a história do PDT, né? Porque você é filiado desde muito cedo, né? Muito jovem, desde da adolescência, se eu não me engano. Como é que você vê hoje, para além do PDT, toda essa inserção que houve nos partidos ditos de esquerda, como também no caso do PSB, de quadros que se tornaram deputados, foram apoiados por institutos liberais, como a Fundação Lehman, o Instituto Milênio, etc., mas se inseriram no partido? Foi ingenuidade das gerações partidárias ou eles sabiam com quem estavam lidando? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta inclusive votaram a favor da reforma da Previdência, que muitos, do ponto de vista dos trabalhadores assalariados, é uma reforma da Previdência draconiana, né? Porque muda o cálculo do valor da aposentadoria, né? A regra 80-20 passa a ser 100% de todas as contribuições, não descarta mais os 20% das menores, então prejudica o trabalhador no futuro, receberá menos do que receberia se estivesse se aposentando hoje e impõe uma idade mínima de aposentadoria cruel, de 65 anos. Então, como combater por dentro das instâncias partidárias essa avalanche de liberalismo em partidos que têm outros tipos de bandeira? Olha, André, eu vou te falar que isso é um problema dos partidos políticos em primeiro lugar, respondendo a tua primeira pergunta. Eu acho que existe uma deficiência muito grande em todos os partidos políticos brasileiros em relação à formação política dos seus quadros. Você não pode permitir e dar legenda para candidatos ou pessoas que não têm afinidade ideológica com o que defende aquela bandeira, aquele partido, aquela instituição. Isso é o primeiro grande problema. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma crítica muito contundente aos partidos como um todo, né? Ao permitirem o ingresso dentro dos seus quadros de pessoas que não têm uma formação política alinhada com a sua bandeira. Foi o que aconteceu. Em muitos casos usaram até o fundo partidário para apoiar candidatos que não
tinham convicções nas bandeiras partidárias. É o que está acontecendo. Essas instituições que você citou, alguma como o Instituto Lehman, essas instituições, elas estão criando lideranças, pessoas, inclusive, muitas vezes até jovens e boas, que têm capacidade e tal, mas dentro da lógica do mercado, que é o que interessa a eles. E, obviamente, que de acordo com a legislação brasileira, você só pode vir candidato se tiver em um partido político. Eles pegam essas pessoas e colocam nos partidos. Ou seja, seriam partidos clandestinos. Seriam partidos paralelos. Partidos paralelos. E aí colocam... O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, até utilizou esse termo, se não me engano, partido paralelo ou clandestino. Criticando essa... E aí colocam as pessoas nos partidos e essas pessoas, através desses partidos, disputam as eleições, só que elas rezam a cartilha desses movimentos, dessas fundações. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, André, é que os partidos políticos precisam urgentemente atentar para que não adianta só você pensar a lógica eleitoral e abrir suas portas para qualquer um. Você tem que formar quadros, formar lideranças e capacitar. Por isso o Desenvolve BR. A gente está criando esse coletivo Desenvolve BR, que é amplo, com o objetivo de impedir, ou tentar impedir que aconteçam questões como essa, para que a gente forme pessoas dentro do desenvolvimentismo para todos os partidos. Então, o primeiro problema é como os partidos têm feito, e é muito bacana você colocar essa situação, André, porque isso expõe uma ferida dos partidos políticos brasileiros. Isso expõe notoriamente que os partidos não tiveram preocupação ao dar legenda para pessoas que não tinham o compromisso político ou identitário com aquele partido. Então, esses recentes casos de pessoas que votaram a favor, deputados de vários partidos da esquerda ou progressistas que votaram a favor da reforma da Previdência, por exemplo, mostram que existe uma ferida aberta aí. O rei está nu, tem um bode na sala. Exatamente. Então a gente tem que desnudar esse bode e identificar o que está acontecendo, porque isso é uma ferramenta do mercado e dos grandes interesses transnacionais, André, de povoar a política. Eles querem povoar a política, André. E querem fazer isso a partir do quê? De uma inserção perversa, perniciosa, dentro dos partidos mais tradicionais que têm uma história. Então, o primeiro erro dos partidos é em não ter cuidado ao ceder legenda, ao não permitir que jovens da sua base possam ter ascensão, formar quadros. Muitas vezes os partidos têm seus quadros, mas apoiam figuras recém-chegadas em detrimento de quadros que já estão no partido há um pouco mais de tempo. Você organizou a ala moça lá dentro do Partido Democrático Trabalhista. É uma nova juventude partidária? A gente teve lá a ala moça foi a juventude que o Brizola fundou na década ainda de 40. Ainda no 45, PTB. No PTB, com o objetivo de puxar o PTB mais para a esquerda, de dar uma oxigenada no PTB. E a gente criou esse grupo lá dentro, com o objetivo de trazer jovens novos também. Não é um grupo exclusivamente de juventude, ele é muito mais amplo. Eu até estou num processo já de passar o bastão, estou saindo também da ala moça, fiz o meu papel, cumpri o meu dever. Tem uma galera lá muito boa, são todos muito legais, uma galera em vários municípios trabalhando, atuando. Eu já estou nesse processo de desligamento, mas com o objetivo mesmo... Até porque nós já não somos tão moços. Então, não somos mais tão moços, exatamente. Mas é um grupo que teve o objetivo, que tem como objetivo dar uma reoxigenada no partido, e acho que é importante que isso aconteça em outros partidos também, novos grupos se formem, apareçam, aconteçam. Isso é muito importante para a democracia dentro das agremiações políticas. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo da história brasileira, André, as pessoas não estão mais acreditadas, isso já é um bom tempo, nos partidos políticos. E muito por culpa dos partidos políticos, dos parlamentares, que se desconectaram das suas bases, se desconectaram. As pessoas hoje em dia preferem votar no indivíduo que fala daquela forma popularesca, uma forma mais grosseirona e tal, porque ele passa sinceridade. Rudolf Hassan, dentro do espectro que a gente chama de esquerda ou de progressismo, como queira, você não acha que os próprios partidos de esquerda e suas lideranças se afastaram dos interesses da população? Porque a população, como a gente estava falando lá no começo da questão da violência, nos bairros periféricos, ela está preocupada se o filho vai ter uma escola para estudar, se o ônibus, o preço da tarifa do ônibus, se o metrô vai estar muito lotado ou não, se o trem vai estar funcionando com seus ramais todos em pleno funcionamento. E muitas vezes a gente vê que o debate dentro desses partidos está voltado para outros tipos de questões que não estão diretamente ligados aos interesses da população mais pobre, mais periférica, com menos poder aquisitivo. Houve realmente um afastamento por parte dessas esquerdas em relação à população mais carente? A primeira coisa, André, é que o discurso se afastou da prática, tá? Em grande medida. E o povo não é bobo, tá?
o povo identifica que aquelas lideranças que faziam um tipo de discurso não tinham práticas que eram condizentes com o seu discurso. Então, naturalmente, isso foi criando uma descredibilização dos partidos mais à esquerda. Você veja vários escândalos que envolveram partidos de esquerda, ou então a associação que vários partidos de esquerda fizeram com partidos mais conservadores em municípios, em pequenas cidades, do interior e tal. Isso faz com que a população vai se afastando. Isso é o primeiro ponto, né? Então, a não conexão com a identidade defendida, né? A hipocrisia. A população está de saco cheio de hipocrisia. A eleição de Jair Bolsonaro está aí, né? Uma pessoa que tem um discurso, uma prática completamente contrária aos interesses do povo, aprovou uma reforma da Previdência agora perversa. Com a população, enfim, a gente não está vendo avanço na geração de empregos no Brasil, o pobre está cada vez mais pobre, o número de miseráveis está voltando a crescer no país de forma exponencial, mas foi eleito por quê? Porque fala com uma população que eu vi, demonstra ser uma pessoa fora do sistema. Não é. Foi parlamentar com mais de 20 anos. Uma pessoa que está há 30 anos na vida política não pode ser considerada uma pessoa fora do sistema, que inclusive colocou toda a família, de forma eleitoral ou não, dentro do sistema. De forma eleitoral, seus filhos, né, se elegeram, né, tiveram mandato, e diversos parentes foram alocados. Uma própria ex-mulher, né, ou irmão, era funcionário fantasma numa prefeitura lá em São Paulo. Então, não é uma contradição, uma pessoa que está há 30 anos na vida política e se coloca como antissistema, é uma grande contradição. Mas ele consegue se colocar. E aí ele consegue ter uma postura de diálogo e performática que passa para a população uma imagem diferenciada. Ele consegue se postular assim, né? E se postula assim em antagonismo à esquerda, que ficou baseado em suas tradições e perdeu a conexão com o diálogo popular. Eu acho que isso é importante. Então a gente tem que fazer autocrítica sim, tem que refletir sim, tem que botar em panos, em pratos limpos, né? Aonde nós erramos. Aonde a gente está errando? A gente está errando em não conseguir estabelecer um diálogo com a população. A gente está errando em ficar nesse discurso quadradinho, né? Em falar bonitinho, falar para a nossa bolha, falar só para o nosso grupo mais fashion, né? Tem muito isso, né? Inclusive já foi lançado um termo aí nas redes sociais chamando de Esquerda Fashion Week. Tem isso também. Lançado lá em São Paulo pela minha amiga Cibele Laura. A Cibele. Ela chama de Esquerda Fashion Week. Tem isso. O próprio Brizola fazia críticas também a esse tipo de esquerda. Exatamente. Que fala só para si, para o seu grupo social, que entende o tipo de diálogo e de simbolismo que você usa. A gente tem que sair disso. A gente tem que ser mais sincero, tem que ser mais verdadeiro. O próprio presidente Lula é um exemplo disso. É uma pessoa que, poxa, você veja que nas pesquisas diziam que muita gente que votou no Bolsonaro votaria no Lula. Por quê? Porque o Lula, de fato, é um gênio da arte de se comunicar. Amigos meus diziam, se o Lula não vier, eu voto no Bolsonaro. Olha isso. Mas por quê? Porque votam na figura, não votam no partido, votam na figura, mas é uma figura que tem uma habilidade comunicativa excelente. Sim. Fala para o povo, fala para as massas, dialoga com o problema da população real, né? Então, eu acho que e esse é um exercício que a esquerda tem que fazer, que a gente tem que fazer. E sair um pouco da nossa bolha, do nosso diálogo quadradinho e falar com as pessoas de uma forma direta, né? Sem ter filtros. Eu acho que isso é importante, André. Rodolfo Hassan, estamos chegando aqui nos últimos minutos do nosso programa e eu queria te fazer uma questão que é muito atual porque foi essa semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma declaração dizendo que o pobre não poupa, que o pobre consome tudo que tem enquanto o rico capitaliza. Ao primeiro momento pode ser uma declaração até óbvia, né? O pobre não poupa, consome tudo que tem. Isso também, você que tem mestrado e tese de mestrado em violência, essa declaração não seria uma violência contra a população, porque num país onde o salário mínimo muitas vezes não chega até o final do mês, a população não consegue nem se alimentar uma família até pequena com um salário mínimo, e onde os mais recentes estudos dizem que quase 24 milhões de brasileiros vivem com menos de R$223 por mês devido à informalidade, etc., outras coisas. Essa declaração não é uma violência contra a nossa própria população? Seria um tipo de violência? Sabe qual é o maior crime e a maior violência dessa declaração, André? É que ela culpabiliza a vítima pela sua própria desgraça. A maior violência da declaração do Guedes e a maior violência que eu acho que esse governo Bolsonaro promove contra a população brasileira é a culpabilização, imputar culpa à vítima da sua situação de desgraça. Porque quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Pobre, você é culpado pela sua pobreza. E é mentira. Porque o pobre no Brasil não tem dinheiro sequer para terminar o mês. Então, eu acho que a grande violência
desse discurso é você imputar à vítima a culpa da mazela sob a qual ela está submetida. É uma declaração estapafúrdia, Hassan, porque se o pobre não consegue se alimentar muitas vezes... Não tem lógica. Mas assim, eu acho que o pior, André, não é só ela ser estapafúrdia, porque ela... Como vai poupar? Ela é estapafúrdia na gênese, o que mostra que Paulo Guedes é um péssimo economista e não entende nada de Brasil. Ciro já fala isso. Esse cara não entende nada de Brasil. Às vezes parece que está preso nos anos 70, aquele neoliberalismo tosco, a rendição ao FMI, nos 70, 80. Eu acho que esse cara não entende economia, o Ciro já fala isso eu deixo pro Ciro, que o Ciro desbanca esse cara e esse pessoal da escola de Chicago rápido. A grande questão que a gente tem que colocar é a violência dessa mensagem, porque essa mensagem, e aí para finalizar aqui, eu sei que o tempo está acabando, essa mensagem ela deixa claro o que é esse governo. Esse governo, ele culpa o pobre pela mazela a qual ele está submetido. Eu acho que isso é muito claro. Essa mensagem é a linha condutora da ideologia desse governo Bolsonaro, que é culpar os mais pobres pela sua própria pobreza. Rudolf Hassan, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E os amigos que nos quiserem acompanhar, www.tvcomunitaria.rio é o website.